Aí ele botou no canal assim, ele botou no meu canal assim: a minha namorada é argentina, mora em Santa Fé, e eu fui pra Argentina para ver ela, mas fui barrado porque eu não me atentei com a passagem de volta. Então não pode entrar aqui na Argentina. Bom, pessoal, finalmente, promessa é dívida. Se você quer saber tudo sobre se mudar para a Argentina, questões legais, vistos, residências, eu trouxe a melhor advogada de imigração da Argentina, que é a Helena, aqui no canal. Muito obrigada. Boa tarde e muito obrigada pelo convite, meu amigo. Primeiramente, desculpa por meu portunhol. Eu não falo muito português, mas agora que não estou no Brasil, então vou tentar fazer meu melhor português. Ela falou, ela estava nervosa, ela disse pra mim: não, mas eu quero falar em português, porque tem gente que não fala espanhol, né? Mas eu já falei pra ela que eu tenho a melhor audiência e vocês entendem tudo e qualquer dúvida vocês perguntam. Sim. Mas a Helena fala muito bem, fala vários idiomas. Não, mas agora meu português é um pouquinho... Enferrujado, tu acha? Sim, acho que está um pouquinho esquisito. Mas eu falo também esquisito. Então não, você fala perfeito em espanhol. Bom, basicamente, o que nós vamos ver hoje aqui no canal, tá? Eu trouxe a Helena porque tem muitas questões legais ou coisas mais da área de quem trabalha com imigração que me perguntam no canal. E eu fiz um vídeo faz um tempo atrás, abrindo para vocês os comentários, e vocês me fizeram várias perguntas. Então eu fiz um compilado de todas as perguntas, as mais recorrentes sobre residência, visto, enfim, e vou pedir a ajuda da Helena, né? Helena me responde várias dúvidas que eu tenho, e também tem a empresa da SI Global Mobility, que eu tanto falo, né? Para ajudar vocês. Então, fiquem à vontade para comentar antes da gente começar, deixar perguntas, interagir aí embaixo dos comentários e a gente vai respondendo tudo. Sim, tudo bem para você? Sim, perfeito para mim. Se eu estiver muito nervoso no vídeo é porque eu tô esperando esse bolo de cenoura que a gente vai comer aqui atrás, ó. Então, vamos lá então, Buti. Vamos lá. A primeira pergunta, a que as pessoas mais me perguntam no canal é a seguinte: quais são os documentos básicos para brasileiros obterem a residência transitória, temporária ou permanente? Quais são as diferenças entre cada uma delas? Não sei se você pode nos ajudar com isso. Então, primeiramente, você na Argentina tem 3 residências, que não é o mesmo e tem diferentes direitos. E necessidades. Então, a primeira residência é a transitória. A residência transitória é uma residência só para um curto período de tempo, sim? Geralmente por 1 ano, que é uma coisa se você precisa fazer alguma coisa de saúde, estudos, um trabalho particular na Argentina, então você vai ter essa residência. Só isso, pelo o tempo estimado geralmente de 1 ano. Então, depois você vai ter a residência temporária, que é muito diferente que a transitória. A temporária é uma boa residência, que é muito comum para muitas pessoas, que você vai ter o DNI. O DNI é como o... cartãozinho de RG. Cartãozinho, exatamente. Um cartãozinho que você não vai precisar do passaporte, você não vai precisar ter todo o tempo os documentos, você vai ter só isso que tem. Ali vai dizer sua endereço, seu nome, tudo isso. Então, como a residência temporária, que é uma residência geralmente por 2 anos, mas pode... Atualmente a situação migratória é um pouquinho diferente. Polêmica. Mas a realidade é que a residência temporária geralmente vai ser de 1 ano até 2 anos. Então, com a residência temporária, você vai ter mais direitos que com a transitória, você vai ter o DNI e você não precisa todo o tempo renovar a precária. Que é muito diferente. A precária, muitas pessoas pensam que a precária é uma residência. Não, a precária
É como o comprovante que você está fazendo sua regularização migratória. Como um trâmite, né? Um número de trâmite. Exatamente, essa é a precária. Mas quando você vai começar O processo? O processo, exatamente. O seu processo migratório, primeiramente você vai ter a precária. Ok. E depois eles vão dizer, ok, você agora pode ter a residência temporária. Então vai ter o DNI. Depois você vai ter a residência permanente, também com um DNI diferente. Ok. Eu lembro que no meu tempo, para quem talvez está chegando agora, já são 12 anos já que eu tenho já residência aqui na Argentina, eu lembro que na minha primeira vez, quando eu fiz, né, o documento, eu já consegui a permanente. Isso ainda existe? Não existe mais? Não. Okay. Atualmente é diferente, mas se você faz parte do Mercosul, é mais simples. Ok. Não é o mesmo, por exemplo, se você é europeu, se você mora em Ásia, é muito diferente. Ok. Mas, atualmente, se você faz parte do Mercosul, a residência temporária é o que você vai ter primeiramente, não a permanente. Mas depois da temporária, que você vai ter geralmente 2 anos, a temporária, pode ser mais, pode ser menos. A realidade, desculpa, tudo bem. Desculpa meu portunhol. A realidade é que atualmente tem muitas demoras em migrações, mas o que diz o direito, a lei, diz que você vai ter a residência temporária por 2 anos. Ok. E depois você vai ter a residência permanente. A diferença principal é que a residência permanente é quase como a cidadania. Você não vai poder votar, por exemplo, para presidente, mas a permanente você vai ter mais direitos. Por exemplo, atualmente você vai poder estudar na universidade pública. Agora, se você tem a residência temporária, você não pode estudar conforme a lei, você não pode estudar na universidade pública, e a realidade é que, com a residência temporária e transitória, você não pode ter acesso à saúde pública. Se você tem um acidente, você tem um problema, você pode ir no hospital público. Mas uma emergência somente. Uma emergência somente. Agora, com a reforma migratória, você só pode estudar na universidade pública e a saúde pública com a residência permanente. Só isso. Muitas vezes você pode ter a residência temporária e você vai à universidade pública e talvez eles não dizem nada. Mas a realidade é que, conforme a lei, agora só com permanente. Se a gente vai, né, tintim por tintim do que diz, olha aí, gente, mudanças, né? Por isso que eu falei ainda para vocês que era melhor a gente confirmar antes com alguém, ter uma assistência do lado da gente, porque tem tanta coisinha mudando na lei ultimamente aqui. Desde que eu entrei, muita coisa mudou até se formar. Muitas coisas. É bom a gente ter isso aí. Sim. Então seria, só para repassar, a transitória. Eu nunca vi quase ninguém. Não, mas geralmente, por exemplo, agora com Vaca Muerta, você sabe Vaca Muerta, pessoal, é o nome de um lugar, tá? Não é um animal. É um lugar, se não me engano, acho que tem muito petróleo, não é? Muito petróleo. É uma parte que tem questões aí do petróleo, dessa meio que economia dali. Sim. Se chama Vaca Morta, então não se assustem. Desculpe. Agora, nós temos muitos trabalhadores que são de Turquia. Turquia se diz? Sim, são da Turquia. De Turquia, China, que só para trabalhar em Vaca Muerta. Só para isso, então, muitos têm residência transitória. Mas não é o normal, né? Não é normal. Geralmente o estrangeiro, o brasileiro, vai chegar, vai pegar a temporária e logo passar para permanente. Okay. Sim. Outra coisa que mudou muito agora, que para entrar no país, você precisa de seguro médico. Isso é muito importante, porque talvez você não tenha problemas no aeroporto, mas a realidade é, conforme a lei, você precisa de ter
um seguro médico. Básico, pode ser um seguro médico internacional normal, mas você precisa disso. É que, como a Helena está dizendo, pessoal, vocês podem entrar sem nada, pode ser que passe. Mas, se vão seguir a lei tintim por tintim, vocês precisariam ter um seguro, que é o que ela está explicando. Então, vai dar sorte de cada um. E tem gente que pode chegar e não entrar, depende do que... Muita gente eu sei que entra e não tem, mas aí você vai com a sorte, né? Você talvez, você não tem isso, você tem a possibilidade de contratar o seguro médico no aeroporto, mas eu acho que isso é um pouquinho complicado, porque talvez você não tem um bom Wi-Fi, você tem problemas, então o melhor de ter um seguro médico básico internacional para seu viagem para a Argentina. Beleza, obrigado. A realidade é que se você tem a residência temporária ou a permanente, você pode sair do país. Mas você tem um tempo para sair do país. Por exemplo, se você tem a residência temporária, você só pode sair do país até 6 meses. Então, se você fica, não sei, em Brasil 1 ano e você tem uma residência temporária, não. No meu caso, por exemplo, eu tive 1 ano fora, mas eu tenho a permanente. Você tem uma permanente. Como a permanente é diferente. Você pode ter mais tempo fora, até 1 ano, é a realidade, mas, por exemplo, se você tem uma situação familiar que você precisa, não sei, morar no Brasil... É mais justificável. Você pode justificar isso antes, em migrações, então eles vão saber que você não vai ficar na Argentina... Por um determinado período. Você precisa dar um aviso. Você precisa dar um aviso, exatamente. Olha aí, pessoal, coisas que a gente não sabe, né? É muito importante fazer isso, porque se eles não sabem que você vai, não sei, você tem uma residência temporária e você vai ficar no Brasil 2 anos porque você tem um problema com sua família, com sua mãe, mas eles não sabem, não. Eles vão finalizar. Eles vão terminar a residência. Então você precisa começar tudo novamente. Uau, importante. A realidade é com os direitos, se você, por exemplo, tem uma temporária, como diz, você não pode estudar na universidade pública, mas você pode trabalhar, que isso é muito importante, porque se você tem a residência temporária, você tem um QUIL, que ele é como se fosse um CPF. É como se fosse um CPF. Exatamente, o CPF que você pode trabalhar e você vai ter uma conta bancária também. Então, você pode ter um trabalho registrado e você pode também ter uma conta bancária. Ok. Com uma residência temporária. Ok. Pero... Olha, eu falando espanhol, pessoal. Mas é que eu falo com ela em espanhol, normalmente, né? Então, residência temporária já dá para fazer conta e trabalhar. Mas estudar na universidade pública. Ok, pronto. Mas com a permanente, você pode ter o trabalho, pode também ter a conta bancária, você pode estudar na universidade pública e também pode ter acesso à saúde pública. Ok. Claro, né, pessoal? Isso aí que a gente está falando é para uma questão do dia a dia, né? Se você mora num lugar numa emergência, eu acredito que todos os estrangeiros têm uma emergência grave, não é que você vai morrer né, no hospital. Não deveria falar a palavra, mas não é que você vai desviver e ninguém vai te atender, as pessoas vão te atender. Então, muito esclarecedor. Vamos ver a próxima pergunta? Essa aqui é boa. Essa aqui é boa e bastante atualizada para mim também. O que é necessário para fazer o ensino médio ou uma graduação na Argentina? Vamos começar, ensino médio e depois uma graduação? Tá bom. Para o ensino médio, a realidade é que, primeiramente, você precisa mostrar
quem você é. Então, você precisa do passaporte, de um documento para mostrar que você está legal no país, que você tem tudo. E depois você precisa apostilhar, você precisa certificar. São documentos no ensino fundamental. Primária, eles chamam de primário. Na Argentina é escola primária. Então, você precisa o documento de identidade que você tem, pode ser o passaporte, tudo isso, e depois você precisa traduzir com um tradutor público da Argentina, certamente português a espanhol, o certificado do ensino fundamental. Fundamental, exatamente. Ok. Isso aí é a apostila AIA, pessoal, que eles chamam. É quando você pega todas as suas notas, né, o seu comprovante. Você pode pesquisar isso aí depois, mas basicamente você leva no Ministério da Educação e eles botam um selo dizendo que é oficial tudo, né, eles vão colar um adesivo, assim. Isso aí vocês têm que trazer. Isso aí vocês precisam para estudar aqui na Argentina ou em qualquer lugar, né? Eu acho que quase todos os países, acho que vai precisar comprovar. Sim, mas a realidade é que atualmente não todos os países têm a apostila do AIA. Já errei. Fui reprovado. Sim, a realidade é que o Brasil tem isso, afortunadamente, mas tem muitos países, por exemplo, você tem o caso do Argélia? Argélia. Argélia, por exemplo, Argélia tem uma apostila do AIA a partir de julho. É uma coisa muito nova. Então, se você fica ou mora em um país que não tem a apostila do AIA, você precisa fazer uma legalização que vai ser muito mais longa, com a cancilleria? Boa pergunta, deixa eu ter que procurar. Como se diz? Cancilleria? Tem que procurar. Então, pode falando. Não, então é uma legalização diferente, mas se tem a apostila do AIA é muito mais simples. É chancelaria. Chancelaria, que fancy. Bem fancy. Chancelaria. Então, se não tem a apostila do AIA, vai ter que fazer isso com chancelaria. Chancelaria. Ok. E se vai fazer graduação, o que é que precisa? Bom, é quase o mesmo. Você precisa seu passaporte, os documentos. Também precisa demonstrar que você terminou o ensino médio e vai ser o mesmo. Tem que ter a validação disso do secundário estrangeiro, que vai ser uma coisa em espanhol. Vai ter que traduzir tudo em espanhol com um tradutor público. Ok. Eu precisei, pessoal. No meu caso, eu não estou estudando na UBA agora, mas me inscrevi numa faculdade e eu tive que fazer a tradução depois de ter passado pela parte da apostila. Eu tive que levar a apostila para uma tradutora da Argentina, da Escola de Tradutores da Argentina, colocar um selo. E aí tive que anexar isso, mas depende, eu acho que cada universidade vai ter alguma regra, mas essas são as coisas básicas. Sim, o documento, o título que você finalizou, o ensino médio, ensino médio, desculpa, e a validação disso é um espanhol com apostila. Ok, esse foi, eu gastei um dinheiro nessa aí. Sim, é muito importante. A realidade é que talvez a universidade pode perguntar por mais coisas. Muitas vezes pode ser como se diz, certificado de nascimento. Eu tive que fazer a certidão de nascimento. Eu tive que traduzir minha certidão de nascimento também. Sim, mas isso vai depender da universidade. O básico é o documento de identidade, o ensino médio... Com a AIA, na verdade? Exatamente, com a AIA, isso é o básico. Okay. Mas pode ser que a universidade... Seja okay. Sim. Peça alguma coisa extra. Pode ser uma coisa extra, exatamente.
Bom, aqui a gente, que era a próxima, era o que a gente já respondeu, que é como legaliza os documentos e o que é apostila. Você vai ver uma parte no Brasil, que é a apostila AIA, depois você tem que convalidar aqui na Argentina e aí fazer a tradução. Exatamente. Então, isso é uma parte importante. A próxima pergunta que eles tinham feito, subir aqui, a pergunta mais polêmica. É melhor avisar na entrada da migração de que eu quero ficar para morar ou digo que eu sou turista? Essa é a pergunta que mais aparece. Sim, isso é uma coisa um pouquinho que vai depender do caso concreto da pessoa, sua situação familiar, social, econômica. A realidade é que você não tem uma só resposta. Mas eu acho, como um profissional, que a verdade é a melhor resposta. Então, se você, por exemplo, quer morar na Argentina, que é muito legal, e eu adoro isso, a realidade é que é melhor pensar primeiramente o que você vai dizer na entrada. Mas, por exemplo, se você é um profissional e você quer morar na Argentina, trabalhar, e você tem tudo para fazer isso, é melhor falar primeiro com um advogado migratório que eles vão dizer o que você tem que dizer. Ok. É muito importante que se você quer dizer que você é turista, você tem que saber que você pode ter consequências. Porque se você diz, não, eu sou turista, eu vou ficar na Argentina, eu não sei, 2 semanas, porque eu quero conhecer o país, e depois você começa todo outro processo, então migrações vai dizer, não é o mesmo. Ou, por exemplo, se você diz, não, eu sou turista, mas eu tenho, não sei, eu tenho muitas malas com coisas... Claro. Não é normal. Suspeito, né? Suspeito. Então, eles vão dizer, não, você não é turista. Nós temos uma figura legal. Figura se diz? Figura legal? Eu acho que sim, parece que eu já ouvi isso. Então, nós temos uma figura legal que é falso turista. Ok, sim. Isso é muito importante, porque se você é declarado falso turista, você não pode entrar novamente no país. Olha aí, pessoal. Isso é algo bem polêmico. Sim. Se você... O que ela está querendo dizer é isso aí, que agora eles podem te rotular. É uma classificação, né? Classificação legal. A figura legal, eu acho que seria isso, uma classificação como falso turista, que é a pessoa que entrou mas já tinha uma intenção de ficar, né? No meu tempo, imigração sabe. Eu poderia ter sido visto assim, na época, por mais que não fosse a minha intenção, eu vim para cá como turista mesmo, mas logo em seguida, nesses anos atrás, eu consegui um trabalho, e aí eu tinha que começar o meu trâmite. Então aí eu fiz o trâmite, né? Para ter a residência aqui, mas eu entrei como turista e aí pedi a radicação. Mas isso já passou, já são 10 anos e agora a coisa está muito mais... A coisa é muito diferente, sim, mas eu acho que o melhor é falar com um advogado. Nós adoramos quando a gente quer falar a situação, como profissional, eu gosto de ajudar os migrantes. Então, acho que o melhor é falar e explicar nos explicar. Explicar, não? Explicar-nos? O que quer dizer? Que nos expliquem. Que expliquem pra gente. Expliquem pra gente o que a pessoa quer fazer. Então, nós vamos analisar a sua situação detenidamente e dizer, então, você tem duas opções, 3 opções, diferentes opções, o que é o melhor que você pode fazer. Então, o melhor é isso, e sempre também a verdade acho que vai ser melhor. Verdade, sempre. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra aqui. Bom, agora não é uma pergunta, mas é um caso que chegou aqui no canal essa semana, e talvez entre um pouco no que tu já falou pra gente, que é um comentário, acho que ele se chama Eric, que ele menciona que
a namorada dele é argentina e ele veio pra cá. Ele disse, basicamente, a minha namorada é argentina, mora em Santa Fé, eu fui pra Argentina pra ver ela, mas fui barrado porque não me atentei com a passagem de volta. Posso dar entrada com alguma autorização de residência ou algo do tipo para que eu não tenha problemas na imigração? Muito. O que aconteceu aí, pelo que tu vê? Sim, uma coisa que eu adoro, que você tem a opção de começar sua residência no Brasil. Você pode começar todo o trâmite migratório no país. Você pode fazer isso, é um pouco, como se diz, engorroso. É um pouco difícil, lento, mas se você acha que sua situação pode ser um pouquinho complicada, você pode começar sua residência fora do país. Então, quando você vem à Argentina, você já tem uma residência, que vai ser uma residência temporária. Isso é maravilhoso, mas não é simples. E você precisa sempre de um advogado migratório para fazer isso, porque você não pode fazer isso só. Você pode fazer isso, tem uma residência que você começa em Brasil, ou também você pode ter um passagem de volta. Aqui já seria mais justificável, né? Você ser turista, se você vai vir para cá, tem uma passagem, ou até aquelas passagens flex, né? Que você pode mudar a data. Eu acho que o melhor é uma passagem flex. É o mais caro, mas você pode... Se eles perguntam a você, que pode dizer que não, mas se eles perguntam a você, você pode dizer, sim, eu tenho uma passagem de volta, que diz, eu vou volver em 2 semanas, 3 semanas, e você pode... Ficar tranquilo. Não é que sempre aconteça, né? Mas que nem no caso do Eric, que ele comentou no canal, aconteceu, né? Então, é bom vocês ficarem atentos. O que eu posso falar para vocês como imigrante? A Argentina, ela é muito receptiva aos turistas. Mas, ultimamente, não quero me deter na parte política, tá? Tá tendo muita tensão, muito problema, muita coisa que antes a gente não via, tá? A gente não via passado algumas perguntas, alguns requerimentos, sabe, a coisa tá mais burocrática. Muito mais burocrática, então, mas ainda é algo que dá para fazer. Sim. É um país muito lindo, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, tu já viu, né? Sempre falo que eu gosto muito de viver aqui, tem muita oportunidade, tem muita coisa para conhecer. Então, para evitar dor de cabeça, como a Helena dizia, as meninas também, né? Da equipe dela, a Helena tá sendo a carinha da... A carinha. Mas as meninas são muito cuidadosas, elas vão ler cada pedido. Se vocês precisarem de ajuda, eu vou deixar um formulário aqui embaixo de contato, aí eles chegam em ti, né? Chega com elas as mensagens, elas leem com muito carinho, com muita atenção, vão prestar atenção na história de cada um de vocês, né? Porque, que nem ela falou, às vezes parece simples e depois por um detalhe... Mas tem um detalhe, exatamente. Mas a realidade é que você pode residir na Argentina de diferentes maneiras. Não somente estudar ou trabalhar. Se você é aposentado, você pode ter uma residência do aposentado. Se você tem... Não sei, se você tem empresas... um empresário? Se você é um empresário, você pode ter uma residência diferente. Não, você tem muitas categorias diferentes. Eu acho que a gente acha no Brasil, às vezes, que é só dois tipos de residência, claro. Então, você já sabe. Olha, isso é uma coisa que eu já não sabia, por exemplo, que tinha tanta... Sim, se você é aposentado, tem uma residência para aposentados. Por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, que você faz parte de um ministério, pode também como trabalhar na Argentina, mas é diferente, porque você é como se diz, cura... um padre. Um padre. Alguma entidade religiosa, não sei como a gente diria, não é entidade, mas um representante, digamos. Exatamente, se você tem inversões no país, você pode ter investimentos e você pode
Trazer. Oh meu Deus, meu português. Você pode trazer os investimentos à Argentina e você pode ter uma residência residência de investimentos. Olha aí, pessoal. Então, uma pessoa já treinada, né, vai saber mais opções para falar para vocês e ver qual é o melhor plano, para que vocês não tenham problema e evitem perrengues ao entrar aqui e querer uma residência, né? Não sei, amiga, quer falar mais alguma coisa aí para eles? A câmera é tua. Bom, muito obrigada, adorei. Desculpa por meu portunhol. Para de te desculpar, fala super bem, né, pessoal? Muito obrigada. Então, pessoal, se você tem uma pergunta e você quer falar conosco, com a gente, você pode me falar. Nós adoramos fazer direito migratório, então vai ser com todo o amor do mundo e adoraria ter muitos brasileiros aqui na Argentina. Olha aí, ó, pessoal. Ela tá trabalhando aí para encher aqui de estrangeiro, né? Mais brasileiros. Mais brasileiros, só que é brasileiros aqui. Então tá, obrigado, amigo, pela participação. Pelo convite. Se vocês gostaram, pessoal, deixem nos comentários, se inscrevem no canal, deixem mais perguntas ou esclarecimentos, tá? Isso aqui não é uma consulta legal, né? Mas eles podem ter uma consulta legal com você também, entrando em contato com eles, né? Uma consultoria legal, oficial com a equipe, que eles vão analisar direitinho o caso, tintim por tintim. E deixe seus comentários, aí talvez a gente pode trazer uma próxima... Né? Sim, ou se você mora na Argentina, mas tem algum problema com a certificação, a tradução, ou você já mora no Brasil, na Argentina, desculpa, e você está pensando na cidadania, nacionalidade e tem dúvidas. Tudo com vocês. Dúvidas, algum problema com a tradução. Tudo. Mandem aí, pessoal. Se não tiverem o serviço, as meninas vão avisar, né? Se tiverem algum contato, elas vão passar para vocês, elas vão ver como elas podem ajudar vocês a chegarem aqui. E é isso. Então, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela participação. Muito obrigada pelo convite. E a gente se vê na próxima, se vocês gostaram. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.